Barão Trump está totalmente em pânico enquanto novos vazamentos expõem o que realmente está acontecendo por trás do império de criptomoedas de bilhões de dólares da família Trump. Mas o vazamento não é o único problema, pois agora um importante insider está falando e o que ele está afirmando pode colocar em risco não apenas bilhões, mas a própria família Trump em sérios perigos. Então, o que exatamente está sendo exposto? Vamos esclarecer. Para entender por que isso importa, você precisa entender o tamanho e o escopo do que a família Trump construiu no espaço de criptomoedas. Isso não é um projeto. Este é um ecossistema inteiro de empreendimentos de criptomoedas interconectados. De acordo com o Bloomberg, os ativos digitais adicionaram $10 bilhão à riqueza da primeira família no ano passado, representando aproximadamente 1/5 de sua fortuna pela primeira vez. O patrimônio líquido de Donald Trump é de US$7,3 bilhões em 2026, significativamente impulsionado por um surpreendente aumento de $2 bilhões de empreendimentos de criptomoedas. Mas não é apenas Donald. De acordo com o tweet de referência do Crypto Rover postado em 23 de abril de 2026, Donald Jr. e Eric passaram de aproximadamente 40 a 50 milhões para 300 milhões, 400 milhões principalmente através de criptomoedas. A fortuna mais ampla da família Trump quase dobrou para cerca de US$ bilhões. Então, vamos dividir os pilares deste império. Existem essencialmente 5 peças principais. Primeiro, o World Liberty Financial. Esta é a joia da coroa. A World Liberty Financial é um protocolo DeFi e uma empresa de criptomoedas que foi fundada em 2024 antes da reeleição de Donald Trump. DeFi, finanças descentralizadas, é apenas uma forma sofisticada de dizer serviços financeiros que funcionam em um blockchain em vez de através de um banco. Pense em empréstimos, pedidos de empréstimo, trocas, mas sem um banco no meio. Uma entidade comercial de Trump, DT Max DeFi LLC, mantém uma posição financeira controladora na World Liberty Financial, possuindo 60% da empresa e tendo direito a 75% de todas as receitas geradas com vendas de tokens. Deixe isso afundar. 75 centavos de cada dólar gasto em seu token vão para a empresa da família Trump. O próprio presidente Trump atua em uma capacidade oficial como principal defensor de criptomoedas do projeto, enquanto seus filhos, Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump estão ativamente envolvidos no gerenciamento e relações públicas do empreendimento, listados como cofundadores no site do projeto. Segundo, a Trump Meme Coin. A Meme Coin Trump foi lançada em 17 de janeiro de 2025, 3 dias antes de Trump ser empossado como presidente dos Estados Unidos. A falta de um anúncio público levou inicialmente a preocupações de que a criptomoeda fosse um golpe. Uma Meme Coin é exatamente o que parece ser, uma criptomoeda sem tecnologia subjacente, produto ou receita. É um token cujo valor é baseado inteiramente em IP, comunidade e no nome anexado a ele. Após seu lançamento, seu preço subiu mais de 300% durante a noite. Em 2 dias, tornou-se a 19ª forma de criptomoeda mais valiosa do mundo com um valor total de negociação de quase $3 bilhões. Mas hoje, é negociada em torno de $1 comparado com até US$45 na época de seu lançamento. Isso é uma queda de mais de 93%. Terceiro, a Melania Meme Coin. Melania foi lançada na véspera da segunda posse de Trump e disparou para uma máxima histórica de US$13,73 no dia da posse. Agora está sendo negociada com uma queda de 99%. Quarto, American Bitcoin. Esta é uma empresa de mineração de Bitcoin respaldada por Eric e Donald Jr. Desde outubro de 2025, quando o mercado de criptomoedas teve um crash repentino, a American Bitcoin, a empresa de mineração de Bitcoin respaldada por Eric e Donald Jr., caiu mais do que a maior criptomoeda do mundo, desabando cerca de 80%. Sua capitalização de mercado é pouco mais de $5 bilhões, pilhas, le quant USD. Esta é a moeda estável atrelada ao dólar da World Liberty Financial. Uma stablecoin é uma criptomoeda projetada para sempre valer $1. O emissor mantém ativos em dólar real, coisas como títulos do tesouro e dinheiro. E para cada stablecoin que emitem, supostamente mantêm em $1 em reserva. O Genius Act exige 100% de cobertura de reserva com ativos líquidos como dólares americanos ou tesouros de curto prazo. Isso é importante porque, como você verá em um momento, essa stablecoin está no centro de alguns dos negócios mais perturbadores. Agora, vamos falar especificamente sobre Barron e é o quinto e mais jovem filho de Donald Trump. Ele tem 19 anos. Ele não tem histórico público em finanças, negócios ou tecnologia. Pense nessa frase por um segundo. Um visionário de DeFi. Em qualquer outro contexto, esse título seria reservado para alguém que construiu protocolos, programou smart contracts ou, no mínimo, trabalhou no espaço de tecnologia financeira por anos. As investigações revelaram que o verdadeiro mastermind por trás do projeto pode ser Chase Arrow, uma figura controversa no mundo das criptomoedas com um histórico questionável. Arrow, que uma vez se chamou de sujeito imundo da internet, tem um histórico de promoção de produtos questionáveis, incluindo perda de peso, limpezas de cólon e esquemas de enriquecimento rápido. De acordo com o New York Times, Steve Witkoff, um investidor imobiliário com ligações com Trump, visualizou o papel de Barron como uma forma de dar-lhe experiência comercial. O Times posteriormente relatou que Barron pediu aos seus pais para se envolver em criptomoedas. Então a história original, de acordo com os relatórios, é que um adolescente convenceu sua família a mergulhar em criptomoedas e os adultos ao seu redor construíram uma máquina de múltiplos bilhões de dólares onde seu nome poderia estar em destaque. De acordo com a Forbes, Barron Trump supostamente ganhou mais de 80 milhões com empreendimentos de criptomoedas, com grande parte dessa riqueza proveniente de vendas de tokens e participações na World Liberty Financial. Outras estimativas colocam isso ainda mais alto. Aos 19 anos, Barron Trump detém uma participação estimada de $150 milhões na World Liberty Financial, a empresa de criptomoedas que cofundou com seu pai e irmãos. Uma participação estimada de $80 milhões. Para um adolescente de 19 anos cujo cargo é visionário de DeFi, isso não é herança de décadas de construção comercial. Isso é uma bonança de vendas de tokens que fluiu da marca política de seu pai. Agora, deixe-me mostrar a você a mecânica porque é aqui que fica realmente importante. Compreender como o dinheiro realmente flui através desses empreendimentos revela porque os críticos chamam isso de esquema. Aqui está o passo 1, a família Trump lança um token. Seja WLFI, Trump ou Melania. Passo 2, compradores entram. Alguns são investidores de varejo esperando lucrar. Outros, e isso é fundamental, são atores estrangeiros que não podem legalmente doar para campanhas políticas do ZEUA. De acordo com David Yaffibelli, que cobre a indústria de criptomoedas para o New York Times, os empreendimentos de criptomoedas Trump oferecem uma nova maneira de contornar as leis de financiamento de campanhas. Com criptomoedas, nenhuma dessas regras existe. Pessoas baseadas em países estrangeiros que são banidas de doar para o processo político no ZEUA podem participar.
Passo 3. A entidade da família Trump pega sua parte. A empresa da família Trump recebe até 75% da receita de vendas do token World Liberty Financial após despesas. Passo 4. O valor do token eventualmente desaba porque não há utilidade subjacente, nenhum modelo de receita, nenhuma demanda sustentada. Passo 5. Os investidores de varejo perdem seu dinheiro. Embora os investidores do Trump possam estar perdendo muito, Trump e sua família ganharam bilhões de dólares em lucros com criptomoedas, enquanto a família Trump e os criadores das moedas arrecadaram de 20 milhões em taxas de negociação mesmo quando o valor da moeda desabou. E aqui está o ponto crítico. Os Trump sacaram em dólares reais, pelo menos o US de dólares e
Isso não são ganhos em papel, é dinheiro real. Enquanto os detentores de tokens não podem vender porque em muitos casos os primeiros investidores foram contratualmente impedidos de negociar. A entidade familiar estava extraindo receita de vendas. Agora isso nos leva ao retumbante vazamento que saiu esta semana. Justin Sun, um bilionário nascido na China que cultivou laços profundos com os Trumps, entrou com uma ação judicial em um tribunal federal da Califórnia, acusando a World Liberty Financial de congelar seu investimento nos tokens digitais da empresa em uma tentativa de aumentar a pressão sobre o Sun para promover outra oferta da empresa. Deixe-me explicar quem é Justin Sun. Ele é o fundador do blockchain Tron. Ele é um criptobilionário. Ele também é alguém com seu próprio histórico jurídico questionável. Antes da segunda posse de Trump, a empresa de Zoom, Tron, havia chamado a atenção da Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro do ZEUA. A SEC o acusara de manipular fraudulentamente o mercado e também estava sendo investigado pelo Departamento de Justiça. Aqui está a linha do tempo que importa. O relacionamento em comum de Sun com a família do presidente veio à tona apenas um mês depois que Trump venceu as eleições de 2024. Quando Sun anunciou que havia comprado os 30 milhões em tokens da World Liberty Financial, ele comprou outros US 15 milhões em moedas em janeiro, um dia antes de Trump assumir o cargo. Mais tarde em março, a Comissão de Valores Mobiliários do ZEUA resolveu um caso de fraude contra a empresa de criptomoedas de Sun, que pagou uma multa de US 10 milhões sem admissão de culpa. Então, a sequência é Sun investe US 75 milhões na empresa de criptomoedas de Trump. A SEC abandona seu caso contra Sun e Sun é convidado para jantares VIP com o presidente. Você pode tirar suas próprias conclusões sobre como isso parece. Mas agora Sun e a empresa de Trump estão em guerra. A ação acusa a World Liberty Financial de tentar pressionar Sun a investir centenas de milhões de dólares para cunhar o SDA1. Depois que Sun se recusou a comprometer mais dinheiro para o negócio, a reclamação de Sun acusou os executivos da World Liberty Financial de procurar alavancar a marca Trump para impulsionar ilegalmente os lucros, afirmando que mesmo que o Sr. Sun fosse um dos principais investidores da World Liberty e maior apoiador, isso não impediu os princípios da empresa de tornar o Sr. Sun um alvo principal de seu esquema fraudulento. E aqui está a parte que deveria enviar arrepios pela sua espinha se você está investido em qualquer um desses tokens. A reclamação também alega que a World Liberty tomou emprestado pelo menos os 75 milhões em stablecoins ao penhorar bilhões de seus próprios tokens WLFI como garantia, então converteu uma parte desses fundos em dinheiro. Essa atividade pode exercer pressão negativa sobre o preço do token e dificultar a negociação das criptomoedas para os detentores. A ação alega que o processo afirma ainda que esses desenvolvimentos apontam para a pressão financeira crescente na World Liberty. Se essas alegações forem verdadeiras e não tiverem sido provadas em tribunal, esse padrão é notavelmente semelhante ao que aconteceu no FTX e Celsius. Use seu próprio token como garantia. Peça emprestado contra isso. Converta em dinheiro e quando o valor do token cai, tudo se desenrola. A World Liberty Financial alegadamente usa seu token ilíquido WLFI como Celsius fez com Celsius e FTT fez com FTX para cunhar sua própria stablecoin, permitindo que ela compre títulos do Tesouro Americano e ganhe milhões em juros de dívida do governo americano enquanto o cofundador pai, presidente Trump, negocia acordos. Isso nos leva ao dinheiro estrangeiro. E é aqui que a história passa de um escândalo financeiro para uma possível crise constitucional. Em maio de 2025, a MGX, uma empresa apoiada pelo Estado de Abu Dhabi liderada por Tahnoon bin Zed Al Nahyan da família real de Abu Dhabi e conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos, anunciou que usaria US$ bilhões em stablecoins e USD1 lançados pela World Liberty para financiar um acordo na bolsa de criptomoedas Binance. O que isso significa em inglês claro? Uma entidade vinculada a um governo estrangeiro despejou US$ bilhões através da empresa de criptomoedas de Trump. Um repórter investigativo da Bloomberg descreveu assim: você pode pensar nisso como Binance colocando um depósito de US$ 2 bilhões no banco dos Trumps. E não parou por aí. No final de janeiro de 2026, foi relatado que dias antes da posse de Trump, os interesses de Tahnoon bin Zed Al Nahyan haviam concordado em comprar 49% da World Liberty Financial por $500 milhão. WLF não divulgou que Tahnoon havia comprado a participação de 49%. WLF também não divulgou que 2 afiliados de Tahnoon foram colocados no conselho de WLF. Em 2025, o presidente Trump indultou Changpeng Zhao, que havia sido condenado por falhas de conformidade contra lavagem de dinheiro depois que sua empresa Binance havia ajudado a enriquecer a World Liberty Financial. Em 2025, uma empresa associada ao governo de Abu Dhabi comprou DIV 2 bilhões em stablecoins e USDA1 e secretamente comprou uma participação de 49% na empresa. Logo depois, a administração Trump aprovou um plano para dar à empresa do ZIAL centenas de milhares de chips de computador avançados apesar de preocupações com segurança nacional. Especialistas legais descreveram o acordo do ZIAL como uma possível violação da cláusula de emolumentos da Constituição do ZEUA. A cláusula de emolumentos, para quem não sabe, é uma disposição da Constituição do ZEUA que proíbe o presidente de receber presentes, pagamentos ou benefícios de governos estrangeiros sem o consentimento do Congresso. Foi projetada especificamente para prevenir influência estrangeira sobre o presidente. Uma entidade do ZIAL usou US$ 2 bilhões em stablecoins da World Liberty para o negócio, o que permitiu à empresa Trump investir em instrumentos seguros como títulos e manter dezenas de milhões de dólares em juros. Logo depois, a administração Trump reverteu uma restrição da era Biden e concedeu ao ZIAL acesso a chips avançados do ZEUA. Changpeng Zhao, fundador do Binance, mais tarde recebeu um indulto de Trump apesar de ter se declarado culpado de falhar em impedir que criminosos usassem sua plataforma para mover dinheiro ligado a abuso sexual infantil, tráfico de drogas e terrorismo. Agora, é aqui que preciso que você preste muita atenção porque essa é a parte da história que a maioria das pessoas perde. A Câmara do ZEUA aprovou o Genius Act em 17 de julho de 2025, e o presidente Donald Trump assinou a nova legislação em lei no dia seguinte. O Genius Act é uma lei federal dos Estados Unidos que visa criar um marco regulatório abrangente para stablecoins. Stablecoins são um tipo de criptomoeda apoiada por ativos considerados confiáveis, como uma moeda nacional ou uma commodity. Stablecoins são tipicamente usadas para transferir fundos entre diferentes tokens de criptomoedas. O ato exige que as stablecoins sejam apoiadas 1 a 1 por dólares americanos ou outros ativos de baixo risco. Na superfície, isso parece razoável. Regular stablecoins, exigir reservas, trazer transparência. Mas aqui está o problema. A World Liberty Financial, de propriedade da família Trump, emite sua própria stablecoin, USD1. Então, o presidente que assinou essa lei em existência se beneficia diretamente do marco regulatório que ela criou. Antes do Genius Act ser aprovado, alguns democratas expressaram preocupações sobre o USD de World Liberty Financial executado pela família Trump, que agora é uma das maiores stablecoins do mundo. O principal democrata do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Maxine Waters, denunciou o possível conflito de interesses.
A senadora Elizabeth Warren criticou duramente a lei de stablecoin e está instando o Departamento do Tesouro a preencher lacunas para abordar conflitos de interesse ligados ao presidente Donald Trump e proteger os consumidores. E piora. A World Liberty Financial disse que uma de suas entidades entrou com um pedido de carta de confiança de Banco Nacional com o escritório do controlador da moeda, um braço do Tesouro do ZEUA que funda e supervisiona bancos nacionais. Se aprovada, a carta permitiria que a World Liberty oferecesse serviços de custódia de ativos digitais e conversão de stablecoins sob um único regulador federal. A empresa de criptomoedas da família do presidente está solicitando uma carta bancária de uma agência que relata ao seu próprio Departamento do Tesouro. Esta é a parte que completa o quadro porque a família Trump não apenas construiu empresas de criptomoedas. Eles também desmantelaram sistematicamente as agências projetadas para policiar essas empresas. A administração desmantelou sistematicamente as salvaguardas contra a corrupção e integridade financeira, incluindo a dissolução da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do Departamento de Justiça e a revogação de regras de proteção ao investidor adotadas durante a administração Biden. Movimentos que avançaram diretamente os interesses financeiros pessoais do presidente. Atores estrangeiros e interesses corporativos têm estado comprando acesso e favores do presidente e sua administração canalizando dinheiro para os empreendimentos de criptomoedas da família Trump. Em troca, esses apoiadores financeiros receberam revogações regulatórias, concessões políticas e o término silencioso de investigações federais em grandes nomes da indústria de criptomoedas. Deixe-me repetir isso porque é o cerne de todo esse escândalo. As pessoas que investiram em empreendimentos de criptomoedas de Trump receberam tratamento governamental favorável. As leis que foram aprovadas beneficiaram as próprias empresas do presidente e a família sacou mais de $1 bilhão em dinheiro real. Enquanto investidores comuns perderam suas camisetas, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Donald Sherman descreveu o jantar Memcoin como uma das instâncias mais descaradas e revoltantes de venda de acesso à presidência. A senadora Elizabeth Warren descreveu o jantar como uma orgia de corrupção, enquanto o senador de Oregon Jeff Merkley referiu-se a ele como o Monte Everest da corrupção americana. E não é apenas World Liberty Financial. Investidores processaram os criadores de Melania, alegando que é parte de um esquema fraudulento de bomba e despejo no qual manipularam o lançamento de Melania e outras moedas para enriquecer a si mesmos. Enquanto investidores posteriores foram varridos, um pequeno grupo de investidores de elite foi poupado de perdas graves, incluindo insiders que compraram Melania antes de seu lançamento. Uma prática conhecida como sniping que lhes rendeu cerca de US$100 milhões, de acordo com o Financial Times. Um bomba e despejo é quando insiders compram um token cedo, divulgam para que o preço suba e depois vendem no topo enquanto investidores regulares ainda estão comprando. Os insiders ganham dinheiro. Todos os outros perdem. A moeda Melania passou de para o US$1.12. Isso é uma perda de 99%. Se você colocou o US$10.000 no dia do lançamento, você teria o US$13 crest. Seja falando sobre criptomoedas conectadas a Trump ou qualquer projeto que você encontra online, aqui estão os 5 sinais de alerta que informam que um projeto de criptomoeda foi projetado para levar seu dinheiro. Sinal de alerta número 1. Insiders controlam a supermaioria do suprimento de tokens, quando uma entidade possui 60% da empresa e recebe 75% da receita de vendas de tokens. Como é o caso da World Liberty Financial, isso não é finanças descentralizadas. Isso é uma operação centralizada de extração de dinheiro com um logo blockchain nela. Sempre verifique o tokenomics, quem possui qual porcentagem dos tokens. Sinal de alerta número 2. Tokens não são negociáveis para investidores iniciais, mas insiders podem extrair dinheiro. Uma medida proposta pela empresa limitaria investidores iniciais segurando um total combinado de 17 bilhões de tokens de serem capazes de negociar todos os seus tokens até 2030. Enquanto isso, a família sacou US$ bilhão. Se você não puder vender, mas eles podem ser pagos, você não é investidor, é um cliente. Sinal de alerta número 3. Marca de celebridade ou política sem substância técnica. Pergunta a si mesmo, o que esse projeto realmente faz? Posso usá-lo para empréstimos? Pedidos de empréstimo e pagamentos? Tem usuários? Tem receita de operações, não apenas vendas de tokens? Se a resposta é não e o principal ponto de venda é um nome famoso, saia. Sinal de alerta número 4. Dinheiro de governo estrangeiro fluindo. Quando entidades vinculadas ao Estado do GIAU ou outros países investem bilhões em um projeto conectado a um presidente em exercício, esse dinheiro não procura um retorno de 10% em um protocolo de DeFi. Esse dinheiro está comprando acesso. Se você vê fundos soberanos ou entidades estrangeiras politicamente conectadas como principais apoiadores, isso lhe diz que a estrutura de incentivos não é sobre construir um produto. É sobre comprar influência. Sinal de alerta número 5. As pessoas por trás do projeto têm um histórico de empreendimentos falhados ou explorados. Do Finance foi explorada por 2,1 milhões. O ataque ocorreu depois que os desenvolvedores falharam em codificar uma forma para o smart contract verificar as ações do usuário. Chase Arrow, que uma vez se chamou de sujeito imundo da internet, tem um histórico de promoção de produtos questionáveis. Sempre pesquise o Time. Se eles tiverem um histórico de projetos falhados, hacks ou marketing questionável, esse é seu maior sinal de alerta. Aqui está a realidade. O relatório do comitê avisa que a capacidade de Trump acumular bilhões de dólares através dos empreendimentos de criptomoedas de sua família em menos de um ano expõe fraquezas graves nas leis nacionais de financiamento de campanha, conflito de interesses e anti-suborno. Esta história ainda não terminou. Está acelerando. Investigadores do Congresso estão exigindo documentos. REP. Rocana formalmente lançou uma investigação sobre o negócio exigindo que a World Liberty Financial entregue documentos relacionados a seus acordos com a Aria Investment, juntamente com fluxos de pagamento, due diligência em entidades vinculadas ao ZIAO, salvaguardas internas contra conflito de interesses e comunicações relacionadas a controles de exportação ou posterior indulto do fundador do Binance Changpeng Zhao. E a pergunta que paira sobretudo foi colocada pelo historiador da Universidade de Columbia Timothy Naftali. Quaisquer restrições que houvesse no primeiro mandato parecem ter completamente desaparecido. Você quer que futuros presidentes fiquem abertos ao maior licitador? Independentemente de apoiar ou não Trump, este não é um problema partidário. Este é um problema estrutural. Se um presidente em exercício pode lançar produtos financeiros, assinar leis que beneficiem esses produtos, indultar pessoas que enriqueçam esses produtos e embolsar bilhões enquanto os reguladores não fazem nada, então o cargo do presidente foi redefinido fundamentalmente. E Barron Trump, um adolescente de 19 anos sem formação financeira ou técnica, sentado no centro disso com uma participação de US$150 milhões. E o título visionário de DeFi é talvez o símbolo mais revelador de toda a operação. Isso lhe diz que os nomes em destaque não estão lá pelo que sabem. Eles estão lá por quem são. Proteja seu dinheiro.
Faça sua pesquisa. Verifique o tokenomics. Verifique quem está por trás do projeto. Verifique quem está sendo pago. E nunca invista em algo porque o nome famoso está anexado a ele. Essa lição custou bilhões às pessoas. Não deixe que custa a você. Se este vídeo ajudou você a entender o que realmente está acontecendo, compartilhe porque as pessoas perdendo dinheiro nesses esquemas precisam ouvir isso antes de colocarem mais $1. Vejo você no próximo.